Bom dia, pessoal. Professor Gabriel aqui de Informática. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. E vamos então, pessoal, dar continuidade a mais uma aula, né? Vamos dar continuidade ao conteúdo. E o assunto da aula de hoje é internet. A gente vai falar um pouquinho sobre a internet. Nas aulas passadas a gente discutiu um pouquinho sobre os hardwares, né? Os componentes do computador. E vamos então mudar um pouquinho de assunto. Eu vou falar com vocês sobre a internet na aula de hoje, ok? Então eu vou... O que a gente vai... A gente vai conversar sobre o que hoje? Sobre a vou falar para vocês um pouquinho da história da internet, né? Como que ela surgiu, por que ela existe, por que ela foi criada, como que ela se desenvolveu, como que ela evoluiu, né, ao longo do tempo, até chegar à internet que a gente tem hoje em dia, certo? Então, começando aqui, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho da história da internet, né? Como que ela surgiu e o porquê. O surgimento da internet, pessoal. A internet, ela surgiu durante o período de Guerra Fria, ok? O que foi essa Guerra Fria? Então, deixa eu explicar rapidinho para vocês aqui o que foi essa Guerra Fria. Eu não sei se vocês já estudaram sobre Guerra Fria, mas se vocês não estudaram, provavelmente na aula de História vocês vão estudar mais detalhadamente, né, sobre essa Guerra Fria. Eu vou dar uma resumidinha aqui bem simples para vocês entenderem. Essa Guerra Fria, pessoal, foi uma guerra que aconteceu no período entre 1947 aproximadamente a 1991, certo? Foi uma guerra, ela tem esse nome, Guerra Fria, porque não houve ataques diretos, né? Ninguém jogou bomba em ninguém, ninguém jogou míssil em ninguém, né? Foi uma disputa política, foi uma disputa de poderes, certo? Não houve ataques, né? Assim, igual essas guerras que vocês assistem em filmes, em seriados, enfim. Foi uma disputa de poderes, né? Uma disputa política, uma disputa ideológica. E durante essa guerra, pessoal, duas superpotências estavam envolvidas nela, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Então, essas duas potências estavam diretamente envolvidas nessa Guerra Fria, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética, hoje em dia, a gente chama de Rússia, né? Então, a Rússia é a antiga União Soviética. E eles estavam, então, disputando poderes dessa forma que eu expliquei para vocês, né? Um querendo mostrar para o outro, vamos dizer assim, quem tinha mais poder, né? Foi uma disputa de poderes, foi um momento tenso, né? Foi uma guerra tensa. Enfim, e aí, pessoal, o que aconteceu? Os Estados Unidos, né, uma das potências que estavam envolvidas nessa Guerra Fria, os Estados Unidos, os Estados Unidos eles temiam um ataque direto, um ataque, né, assim, físico da União Soviética, né? Então, a qualquer momento, eles sabiam que a União Soviética, que era a potência que estava disputando com eles, eles poderiam atacar, né, jogar alguma bomba, atacar de alguma forma os Estados Unidos, né? E aí, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos desenvolveu um sistema de comunicação e esse sistema permitia diferentes pontos no território se comunicarem, certo? Eles deram o nome a esse sistema de ARPANET. Então eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui o que é o ARPANET. O ARPANET, pessoal, foi esse sistema que eu estou falando para vocês, tá? Foi o sistema que os Estados Unidos criaram e esse sistema permitia a comunicação entre diferentes pontos no território estadunidense, ok? Então, aqui a gente tem uma explicaçãozinha do que foi o ARPANET. Olha só, foi um sistema de compartilhamento de informações entre pessoas, né, entre pontos, entre centrais, distantes geograficamente, a fim de facilitar estratégias de guerra, ou seja, em caso de ataque, né? Então aqui a gente tem uma imagem do ARPANET no território dos Estados Unidos. E
basicamente é esse esquema aqui, ó. Várias centrais, vários pontos que conseguiam se comunicar de forma rápida e segura entre si, certo? Por que os Estados Unidos eles bolaram esse esquema, eles criaram esse sistema? Por que eles desenvolveram isso? Justamente pelo que eu falei. Eles temiam, né? Eles tinham medo de sofrer algum ataque da União Soviética ou de algum aliado da União Soviética. E em caso de ataque em algum ponto do território, uma central conseguia se comunicar rapidamente com a outra, né, informando o ataque, passando todas as informações, e assim eles conseguiam se, em caso de ataque, eles conseguiam se organizar e bolar a estratégia, né, e criar uma estratégia melhor de guerra para combater esse ataque, certo? Então, resumindo aqui, né, o ARPANET foi um sistema criado pelos Estados Unidos a fim de facilitar a comunicação entre diferentes pontos do território. Por quê? Porque em caso de algum ataque de algum inimigo, né, um ataque mesmo, né, uma bomba, né, algum atentado, eles então conseguiriam comunicar esse ataque entre todas as centrais, né, eles enviariam informações para todas as centrais e assim eles conseguiriam se organizar melhor, né, e definir uma estratégia melhor de guerra para combater esses ataques, né? Enfim. E aí, pessoal, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Em 29 de outubro de 1969, aconteceu algo muito importante, né, na história da humanidade, que foi o primeiro e-mail. Então, nessa data, foi enviado o primeiro e-mail entre dois pontos, que foi entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. Então, no dia 29 de outubro de 69, foi a data que o primeiro e-mail foi enviado entre esses dois institutos, certo? Isso aí foi muito importante e a partir disso aí, várias pesquisas, né, vários estudos foram desenvolvidos e até chegar na internet que a gente tem atualmente, ok? Continuando então, pessoal. World Wide Web. O que é isso? É o famoso www. E aí, pessoal, após várias pesquisas, né, desde daquela data lá em 69, que conseguiram enviar o primeiro e-mail, né, eles foram desenvolvendo, estudando cada vez mais o sistema, até que na década de 90, um cientista chamado Tim Berners-Lee, ele desenvolveu um navegador, um browser, né, que é essa World Wide Web que eu falei para vocês, o famoso www, ou a rede mundial de computadores, certo? O que é um navegador? Primeiramente, pessoal, o que é um navegador? O navegador ele é um software, ele é um programa que ele serve para estabelecer comunicação com outros computadores, certo? Então é através do navegador que você acessa, que você navega na internet. E o que é navegar na internet? É você se comunicar, é você se conectar a outros computadores. A internet basicamente é isso, pessoal. É você acessando outros computadores, né, em volta do mundo todo, através de um navegador, né? Então, esse cientista ele desenvolveu esse navegador justamente para facilitar essa comunicação, ok? E aí a internet foi evoluindo, né? Cada vez mais as pessoas se comunicavam, né? Elas tinham cada vez mais acesso à internet e cada vez mais elas foram desenvolvendo ferramentas, foram evoluindo, né? Foram desenvolvendo os sistemas até chegar na internet que a gente tem hoje, pessoal. Então, hoje em dia, é possível você fazer praticamente tudo pela internet hoje em dia. Você pede comida, você compra roupa, você conversa, você faz videochamada, você vê a outra pessoa do outro lado e conversa com ela. Então, assim, a internet, ela substituiu, né, vamos dizer assim,
muitas coisas que a gente fazia de forma diferente, certo? A gente consegue enviar e-mails, a gente consegue até, inclusive, ter as aulas online. Tá vendo só? Então, vocês estão conseguindo assistir essa aula, estão conseguindo receber esse material graças a essa evolução, certo? Graças a essa evolução da internet, ok? Então é isso, pessoal. Expliquei aqui bem brevemente como que a internet surgiu, né? O porquê que ela surgiu. Resumindo aí, o que aconteceu? Aconteceu uma Guerra Fria, né? Aconteceu um evento chamado Guerra Fria, e os Estados Unidos, que foi uma das potências envolvidas nessa Guerra Fria, desenvolveu um sistema chamado ARPANET, e esse sistema servia para comunicar de forma rápida. Ele estabelecia uma comunicação entre diferentes pontos geográficos no território dos Estados Unidos. Ok? Por quê? Porque em caso de algum ataque inimigo, que não estava acontecendo ainda, né? Mas se acontecesse um ataque inimigo no território, eles conseguiam rapidamente se comunicar, né? Comunicar todos esses pontos, né? Distribuídos no território, e assim eles conseguiriam então criar uma estratégia de guerra, né? Uma melhor estratégia de guerra para combater esses ataques, né? Ou prevenir possíveis futuros ataques, né? Então é isso, pessoal. E espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei aqui. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no particular. Além desse vídeo, eu vou estar disponibilizando para vocês um material, tá? Com tudo isso que eu expliquei, certo? Leiam o material com atenção, por favor. Assistam o vídeo com atenção também. E aqui no final do material tem alguns exercícios aqui de fixação, né? E copiem e respondam no caderno esses exercícios e me mandem fotos no particular. Façam bem feito, tá, pessoal? Façam com cuidado, com atenção. Eu não vou aceitar qualquer tipo de resposta não, já vou avisando, tá? Certo? Qualquer coisa eu estou à disposição, pessoal. Podem me chamar. Por enquanto é isso, tá? Então até a próxima aula. Se cuidem, tá? Tchau, tchau.